Olá, nós estamos aqui neste momento para ter uma conversa com você a respeito daquilo que temos feito das nossas publicações. Você tem observado que nós colocamos muita coisa a respeito da Igreja Metodista no mundo, e alguns estão até imaginando que a Igreja Metodista é aquilo só. Não, não é. Na verdade, nós somos, como família wesleyana, originários do movimento metodista, iniciado em 1738, com John Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield e vários outros componentes, aquilo que foi denominado o Clube Santo de Oxford depois, e se tornou realmente aquele movimento que ganhou o apelido dos metodistas porque eles tinham uma vida metódica, fé cristã baseada nas escrituras e aquele desejo de fazer bem ao próximo, propagar o evangelho do reino de Deus para todo mundo. E aí então o movimento metodista se expandiu na Inglaterra, alcançou a Europa, veio para os Estados Unidos e hoje no mundo é uma grande realidade. Segundo o Concílio Mundial Metodista, são cerca de 80 denominações metodistas que estão catalogadas pelo movimento dele, fazem parte, com mais de 50 milhões de membros no mundo, segundo as últimas estatísticas e orientação do Concílio Metodista Mundial. Porém, nós sabemos que não são todas as igrejas metodistas ou as igrejas de raiz wesleyana que estão vinculados a este concílio. Portanto, a quantidade que nós temos percebe-se que é bem maior do que isso. Ultrapassa talvez a casa dos 70 ou dos 80 milhões, talvez até mais do que isso. E o que eu quero nesse momento dizer a você é que quando nós colocamos algumas coisas do que há de trabalho missionário pela África, pela Oceania, pela Ásia, pelo Oriente, na Europa e aqui na América Latina de um modo geral, nós o fazemos. Por quê? Porque a Igreja Metodista tem esse approach, tem esse desejo de proclamar o Evangelho do Reino de Deus em todos os momentos. Portanto, a Igreja Metodista que você vê lá, muitas vezes você vê o trabalho da United Methodist Church, trabalho missionário excelente da Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos. Mas você também vê da Zion's Methodist Church, que é uma outra vertente, que é uma vertente africana, e também você tem da outra também, no caso da África, AME, né? African Methodist Church, que faz parte de um outro grupo que também existe nos Estados Unidos e vai para a África. E ali você tem o quê? Aquela igreja que teve origem entre as pessoas que eram migrantes ou vindas da escravidão e depois na África também ganhou seus contornos como trabalho missionário. Portanto, a Igreja Metodista no mundo, ela tem esse viés, ela agrega pessoas dos mais diversos matizes e respeita as questões dos laços culturais. Você vê aqueles cultos em que, para nós brasileiros, às vezes é estranho, você vê, por exemplo, o pessoal dançando no meio da igreja, com aqueles batuques, aquela forma interessante de cultuar, você fala, aquilo para nós é estranho. Estranho para nós que somos brasileiros. Estranho para nós, que às vezes nos defrontamos com outros comportamentos de algumas outras religiões, imaginando, bom, pera só um pouquinho, isso aqui não me parece ser muito a cara do povo metodista, mas é. Tanto assim que você vai lá na Oceania, você percebe, pelo menos em Fiji, por exemplo, são mais de 3.500 igrejas metodistas lá, naquela região toda, mais de 300 ilhas, e ali você vai pegar também, inclusive, a própria Austrália, Nova Zelândia e outros. Você vai perceber que as igrejas têm também, entre os aborígenes, esse tipo de formação. Como tem também lá na Indonésia, onde nós vemos ali aquela participação tão rica, tão maravilhosa, tão expressiva, e muita coisa que eu tenho certeza que você, através das nossas postagens, desconhecia. Por quê? Essas informações não nos eram passadas, bem como aqui perto, no Chile, onde nós temos as igrejas metodistas pentecostais, né? Mas vamos falar um pouco sobre aquilo que é a ação missionária da Igreja Metodista no mundo. Por quê? Porque vamos continuar, sim, postando esta riqueza maravilhosa de um povo chamado metodista, que tem as suas características, tem as suas divisões. E essas divisões, elas não são ruins, elas são boas. Por quê? Primeiro, porque nós temos aquele grupo dos que são um pouco mais liberais. Dentre eles surgiram também dentro da Igreja Metodista Unida nos Estados Unidos, que já foi a fusão de outras igrejas para dar origem àquela igreja, a Igreja Metodista Unida, onde lá boa parte do movimento liberal da Igreja Episcopal Metodista surgiu, e surgiu ali os primeiros movimentos, que eram chamados movimentos da santidade, e surgiram as primeiras grandes divisões. A Free Methodist Church, Igreja Metodista Livre, depois surgiu a Igreja do Nazarene, Nazarene Church,
E aí surgiu um outro movimento, que era o movimento Wesleyanismo, a Wesleyan Methodist Church. Depois surgiu também a Wesleyan Methodist. E daí então nós temos o quê? Outros ramos, que foi a Igreja Metodista Congregacional, o primitivo, que era da Igreja Primitiva Metodista, que deu origem também, dentre outros, à Igreja Metodista Livre. E daí então nós temos outras ramificações interessantes, em que, à medida em que a igreja vai desenvolvendo o seu trabalho e às vezes vai assimilando as coisas externas para dentro da igreja, e aí muitas vezes aquele grupo de irmãos percebe que isso está saindo fora do contexto bíblico e da formação original wesleyana, então eles criam esses movimentos cindem com a igreja. Não é ruim, é bom. Por quê? Porque aí dá a oportunidade que as pessoas possam expressar a sua fé também e o seu trabalho missionário. Portanto, você vai perceber que, dentre as colocações que eu fiz, estou fazendo, está uma delas que fala a respeito da Wesleyan Methodist, que é uma outra ramificação e que está presente não só nos Estados Unidos, mas na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, e lá dos Estados Unidos também vai para o Canadá, onde há um aporte muito grande de irmãos que estão lá e tem as suas contribuições missionárias, tem todo o seu trabalho, tem as instituições de ensino, as instituições de ação social, os hospitais, e aí faz então todo esse trabalho de benemerência. Portanto, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é isto. Hoje nós temos, por exemplo, Zion's Methodist Church, nós temos aproximadamente uns 3,5 milhões de membros catalogados segundo a orientação que temos. Isso que eu estou dizendo para você é porque as estatísticas elas estão atrasadas. Em alguns casos, 6 a 8 anos atrás. O que se tinha era mais ou menos isto. O que se tem hoje, por exemplo, na África do Sul, onde nós temos uma igreja metodista muito forte, né? Com todas estas ramificações, estima-se que sejam mais de 8, talvez 10 milhões de membros em toda a África do Sul, abrangendo aquela região. Aí você sai de lá e vem para Luanda, você vem para Angola. E aí você pega naquela região de Angola e naqueles países vizinhos, você vê uma igreja firme, vibrante, aqueles cultos expressivos, onde as pessoas cantam, louvam ao Senhor, e aquilo nos faz um bem muito grande. E uma igreja forte, com hospitais, creches, escolas, universidades, um povo disciplinado na palavra, um povo que procura cultuar, e aqueles cânticos que mexem com o nosso coração. Aí você sai de lá e vai lá para a Nigéria. Na Nigéria você vê um outro tipo de igreja metodista. E ali às vezes mexe conosco, porque você vê toda aquela ordem episcopal, mas por que daquele jeito? Porque lá você teve a influência da igreja metodista da Inglaterra. E de lá então você tem toda a influência da igreja anglicana presente. Por isso você vai ver o quê? Você vai ver aqueles bispos com aqueles chapéus que parecem dos bispos católicos, mas são metodistas. Você vai uma outra ordem eclesial, mas ali você também vê a igreja metodista episcopal que vem da Inglaterra e lá está presente, mas você também vê a igreja wesleyana, você vê a igreja metodista wesleyana de lá, você vê a igreja do Nazareno, em alguns cantos ela é chamada Igreja de Nazaré, e ali você vê uma igreja vibrante, crescente. Você vê hoje estima-se aproximadamente uns 2 a 3 milhões de membros naquela região, e deixando marcas no governo, na sociedade, e ajudando a trabalhar contra a pobreza, a desigualdade, o racismo e outros problemas que eles tiveram. Mas não é só isso. Você deve ter visto alguma coisa lá de Benin, aqueles conjuntos corais, aquelas apresentações. Aquilo encanta, mexe com os olhos. O pessoal dançando segundo aquela cultura do povo. Aqueles conjuntos corais magníficos em francês. Mas por que em francês? Porque era uma colônia, Benin era uma colônia da França, e aí a igreja se transformou numa igreja num excelente referencial, de maneira que, inclusive, chefes de Estado participam das cerimônias, e quando há empossamento de chefes do Estado, a igreja metodista ela é chamada para participar dos cultos de gratidão e dos cultos de posse. Não somente lá, mas você vai ver em Gana, país africano. Aí você imagina a pobreza, realmente existe muita pobreza.
mas existe um povo que foi liberto da pobreza, cuja igreja trabalhou para que eles pudessem ter educação de qualidade, condições melhores de vida, e a igreja se faz presente. Você vê ali chefes de Estado presentes em cultos especiais, e nesses cultos especiais testificando que Jesus Cristo é Senhor da vida deles. Vou parar por aqui porque não dá para fazer um vídeo muito longo, mas vou para a segunda parte. Aguarda aí que vai a segunda parte.